Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que foi convidado para orar pelas nações como parte de um evento organizado por uma agência missionária e aí ficou em dúvida se seria correto orar pelas nações, em especial neste momento em que uma peste assola a humanidade. A minha resposta será considerada insensível, insensata e até mesmo perversa pela maioria das pessoas, em especial pelos que não conhecem o Senhor Jesus e a sua palavra. Então não diga que eu não avisei. O Senhor Jesus não orou pelo mundo, mas só pelos discípulos. Estranho, né? Porque ele iria orar por um mundo que o rejeitou e o pregou numa cruz. Entenda como mundo o sistema humano de coisas que inclui todas as pessoas. É por isso que nós lemos em outra parte da Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus quer salvar as pessoas, mas não exatamente quer que as condições do mundo melhorem. Não sei se eu me fiz entender, porque tudo faz parte da mesma ruína causada pela rebelião humana no Jardim do Éden. O Senhor fala, porque lhes dei as palavras que tu me deste na sua oração ao Pai, e eles a receberam, falando dos seus discípulos, né? E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, os discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, de 8 a 9. Uma busca no Antigo Testamento mostra qual o sentimento de Deus em relação à oração por pessoas que vivem em desobediência à sua palavra. Era o caso de Israel na Antiguidade e através do profeta Jeremias, o Senhor ordenou o seguinte àquele povo: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Jeremias 11:14. Isso incluía não só evitar orar pelo povo na sua rebelião, como também denunciar os falsos profetas no seu meio, que se aproveitavam da situação calamitosa em que estavam os judeus para fazer falsas profecias motivacionais de que tudo iria dar certo. Veja a passagem. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Jeremias 14, de 11 a 16 e Jeremias 15, versículo 1. Esse tipo de falso profeta é abundante hoje no meio neopentecostal e também espiritualista. E eles voltarão a atuar depois do arrebatamento
nos tempos que antecedem a grande tribulação, ao mesmo tempo a palavra nos assegura que os que pertencem a Cristo na época atual da igreja não passarão por isso, pois para estes o Senhor não virá como ladrão, já que eles estão esperando por Ele. Pelo menos assim são os crentes. Esperam pelo Senhor, não serão surpreendidos como um ladrão à noite. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. No passado, nós vemos que Deus enviava pestes como forma de alertar seu povo de Israel da sua idolatria e do seu mau caminho. Deus pode estar usando esta pandemia agora para a disciplina dos que são seus e para levar muitos incrédulos a se converterem a Cristo. Porque quando todos os recursos do mundo acabam, só nos resta apelar para o Senhor. E isso vale tanto para crente quanto para incrédulo. Jeremias fala disso e Pedro tem uma mensagem também nesse sentido para os cristãos. Jeremias escreve: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos e acerca de guerra e de mal e de peste. Jeremias 28, 8. E agora Pedro nos fala: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4, de 17 a 19. Eu sempre vejo campanhas de oração, orações por Israel, orações pelo mundo, mas eu acredito que isto seja falta de entendimento das Escrituras. Eu entendo que devemos orar para que os que hoje vivem em Israel se convertam a Cristo, e os cristãos que estão ali naquela terra sejam guardados do mal. Depois do arrebatamento da igreja, cerca de 2/3 da população de judeus existentes naquela terra serão dizimados. Portanto, o pior lugar para um judeu estar hoje é justamente na terra de Israel. Eles não voltaram ali como cumprimento das profecias, como alguns acham, não. Pois quando estas se cumprirem, eles voltarão convertidos. Eles não voltarão em rebeldia, em desobediência. Hoje, os que estão lá voltaram na mesma incredulidade e rebeldia do dia em que crucificaram o Senhor. Daí eles estarem ainda sob a mesma maldição que lançaram sobre si mesmos. Quando nós encontramos no Evangelho que Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Ali durante o julgamento de Jesus para ser morto. Considerai isso, continuou Pilatos, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, de 24 e 26. Se você se surpreende do sofrimento dos judeus, está aí, ó, eles pediram. Por causa da sua desobediência e rebeldia, os judeus sofrem todos os males previstos em Deuteronômio 28. Já estava escrito lá. E nos tempos da grande tribulação, o pior lugar para alguém estar seria na terra de Israel. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor,
que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, de 7 a 9. Quando nós encontramos o Salmo dizendo para orarmos pela paz de Jerusalém, o Salmo é profético e explica que é no sentido de orar pelos que se converterão, ou seja, os que verdadeiramente amarem Jerusalém. Lá diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, 6. Nós encontramos em Paulo um exemplo de oração pelos judeus, não para que fossem livres de problemas, pois Deus mesmo tinha avisado, em Deuteronômio 28, que isso viria a eles como juízo. Mas Paulo ora para que eles sejam salvos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Romanos 10, 1. Quanto ao restante dos povos da terra, as outras nações, são igualmente avessos por natureza ao Senhor e à sua palavra. Não se esqueça de que toda a sociedade humana estava representada naquela placa pregada sobre a cruz de Jesus em 3 idiomas: hebraico, que era a língua da religião predominante na época ali, grego, a língua da filosofia e da cultura, era a língua universal do comércio, dos negócios, e latim, a língua do poder civil e do poder militar dominante, os romanos. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. João 19, de 19 a 20. Cabe lembrar aqui que orar para que os problemas do mundo terminem, ou até mesmo para que termine os problemas de um incrédulo em particular, não tem fundamentação bíblica. Por outro lado, interceder pelos incrédulos tem, e isto no sentido de que se convertam e sejam perdoados dos seus pecados e sejam salvos. O Senhor também, e depois os seus discípulos também, certamente intercediam ao Pai para que os incrédulos se convertessem e fossem perdoados dos seus pecados, e não para que terminassem os problemas do mundo e das pessoas que continuem a viver aqui indiferentes em inimizade contra Deus. Até mesmo para os que se identificassem como irmãos e vivessem uma vida contrária à fé cristã, não era para orar para eles. Olha que coisa estranha. Pois é, mas é assim que diz a palavra de Deus. O Senhor nos dá a certeza da eficácia de nossas orações, quando feitas segundo a sua vontade, e não segundo a vontade da carne, da opinião pública ou dos nossos desejos pessoais. Repare também que ao falar de pecado para a morte, que é quando um verdadeiro crente comete pecados tão graves que ele já não serve de testemunho na terra e o Senhor está prestes a tirar a sua vida aqui da terra, a ordem é para que não se ore por tal pessoa. Ela está salva, o Senhor vai matá-la, mas ela vai para o céu de qualquer maneira, mas não é para orar por ela. Olha só, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5, 14 a 16. Foi no sentido de intercedermos por nossos inimigos que o Senhor pediu que orássemos por eles. Mas, a partir de outras passagens, fica claro que o sentido não seria para que melhorassem de vida na terra ou para que ficassem livres de seus problemas. Não, de maneira alguma. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 43 a 44. Nessa passagem, em particular, ele estava fazendo uma emenda à lei que ele próprio havia dado no Antigo Testamento, mostrando que agora, no atual período da graça de Deus, as coisas não seriam mais na base do olho por olho e dente por dente. O próprio Senhor faria isso na cruz quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele orou intercedendo por seus algozes. Estevão seguiu o exemplo do Senhor ao ser apedrejado, mostrando que ao cristão não cabe qualquer sentimento de vingança ou de revanchismo, e sim de intercessão para a salvação de seus opressores. Veja o que aconteceu. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 a 60. No sentido da salvação dos pecadores em geral e de sabedoria para os governantes em particular, para que os cristãos possam ter uma vida quieta e sossegada aqui no mundo, em toda piedade e honestidade, parte esta da oração, que é a responsabilidade do cristão, no seu modo de andar. É para isso que nós oramos pelas autoridades. É nesse sentido que somos exortados a orar, como nos ensina a carta de Paulo a Timóteo. Isto serve de alerta, melhor dizendo, a cristãos que usam constantemente das redes sociais para atacar as autoridades com todo tipo de ofensas. Se você fala mal das autoridades, se você ofende as autoridades, você está errando. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,15, 2, de 1 a 5. Então a oração é para que eles se salvem, para que venham ao conhecimento da verdade. O profeta Jeremias também, quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, instruiu a que fizessem orações neste mesmo sentido, para que pudessem levar uma vida pacífica em terra inimiga, na cidade inimiga, durante o desterro em que eles estavam. Veja o que ele diz: e procurai a paz da cidade de Babilônia, para onde vos fiz transportar. Eu, Deus falando, eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, 7. O incrédulo, ao menos no sentido que a Bíblia fala do que é um verdadeiro crente em Jesus, irá odiar as minhas palavras, que, na sua opinião, estão total e politicamente incorretas. Mas eu não espero uma reação diferente deles. E rogo pelo incrédulo também, para que conheça a verdade e seja salvo. Contrariando o senso comum e a opinião pública, a palavra de Deus deixa claro o abismo que existe entre o mundo e os que foram salvos por Cristo. O mesmo abismo e ódio que a humanidade destilou e destila até hoje contra o Filho de Deus. Jesus falou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 18 a 19. Quanto aos cristãos, a sua responsabilidade não é nem de odiar os incrédulos
ou os governantes que Deus colocou sobre nós neste mundo, mas de interceder por eles. E ter a certeza de que nós estamos andando, de estarmos, melhor dizendo, andando de modo agradável a Deus. E sempre lembrando que um dia nós também fomos trevas, nada diferentes daqueles que hoje nos odeiam, para nós não nos ensoberbecermos, achando que somos alguma coisa, que merecemos algum mérito, algum crédito pela posição e privilégios que agora desfrutamos em Cristo. Não! Nada disso, recebemos por graça. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, de 1 a 17. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.